Hoje irei começar com uma história. Uma história de um rei que precisava de uma pessoa justa para administrar tudo que ele tinha. E essa história começa assim. O rei manda o seu súdito buscar 3 pessoas. E ali chama as 3 e fala com elas. Vocês são pessoas justas? Elas falam, somos pessoas justas, rei. Vamos atender todos os seus pedidos. Pode deixar que vamos agir com honestidade, com caráter. Vamos fazer uma boa administração no seu reino. Ok. O que nós devemos fazer? Eu quero que vocês vá ao pomar e pegue frutas e coloque num cesto e tragam para eu comer. Aí ele falou, só isso? Sim, só isso. Não precisa de muita coisa, só quero isso. Frutas diversas. E os 3 foram pegar os cestos e levaram até o pomar e foram pegar lá as frutas. Ok. O primeiro começou a perceber que o rei não ia perceber se todas as frutas estavam belas, bonitas, e colocou muita fruta podre no final, né? E colocou as boas por cima e parou. Foi o primeiro a terminar. O segundo, vendo que o primeiro tinha terminado, foi também e colocou frutas podres, quase que não sai, e colocou as boas por cima. E o terceiro começou a colocar as frutas, mas frutas boas, frutas bonitas, né? E os outros 2 começaram a zombar dele e ele, tranquilamente, colocando as frutas ali, foi o último, mas colocou todas as frutas perfeitas. E aí pegaram os 3 e levaram até o rei. E colocaram posicionados, primeiro, segundo e terceiro. O rei foi e falou, agora prenda os 3. Ué, mas por que prender? Por que nos prender? Prenda. E prenderam os 3 e colocaram lá na cadeia. E falaram para eles, agora vocês vão se alimentar daquilo que vocês pegaram. Aí eles, mas como assim, rei? Prenderam os 3. O primeiro só tinha poucas frutas boas e muita fruta podre e ficou desnutrido e mal. O segundo, a mesma coisa. O terceiro se alimentou de frutas boas. Quando se apresentaram à presença do rei, o rei nem precisava saber se o primeiro e o segundo pegaram fruta podre. Eles falaram, você, o terceiro, é o justo. Você trabalhará em meu reino. Porque é assim. Olha o que eles plantaram. Plantaram falsidade, malícia, achando que ia ser esperto. E muitas das vezes, nós fazemos coisas boas e passamos como otário, como bobo, e a nossa mente fica nos cobrando, por que eu agi assim? Por que eu fiz assim? Parece que eu sou bobo, parece que sou otário. No mundo onde tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vai ser assim. Você vai ver pessoas plantando só semente e pegando frutas podres da vida, e você plantando sementes boas, sempre pegar frutas boas. E passando a sua mente, às vezes, olhando para o outro, achando que a vida vai bem. E, na realidade, quando a justiça de Deus vem, ela é única. Por isso eu coloquei assim, desconexão e alinhamento psíquico. O único que estava alinhado com o rei nessa história foi o terceiro homem, que ele pegou todas as frutas boas para poder apresentar ao rei. E um dia nós vamos estar na presença do rei e seremos julgados por toda a nossa atitude, porque o espírito volta a Deus que o deu, o corpo pó da terra, mas a alma, as práticas da nossa vida nesta terra serão julgadas por um único Senhor, aquele que vive e reina, Todo-Poderoso, Pai de Jesus, nosso Senhor e Rei da Glória. Ele irá nos julgar, somente Ele. Então, nós não podemos deixar a nossa própria mente
nos julgar nesta terra, no mundo de aflições, mas ele fala: tem de bom ânimo, você não é bobo, você não é otário, você apenas está plantando sementes boas da justiça. Mantenha o alinhamento da sua mente para comigo, ou ficará numa desconexão dos teus olhos de verem aquele que acha que está prosperando, que está crescendo, mas quando você conversa com aquela pessoa está vazio, não tem o Espírito Santo, e às vezes pode até achar que está alinhado com Deus, mas e as práticas da nossa vida? Por isso eu coloquei desconexão e alinhamento psíquico. Nós precisamos estar em um alinhamento, e esse alinhamento, um alinhamento de justiça. Como você percebeu nesses 3 homens, acharam que eram espertos, mas foram os 2 primeiros, o terceiro não. Ele foi correto, foi justo. E quando o rei prende os 3, o que acontece? Quem se alimentou melhor foi aquele que agiu com justiça. No momento que ele estavam sendo sarcásticos com eles, zombando dele, ele não se importou. Ele apenas fez o que é justo e é correto, mantendo uma conexão neural, como eu falo, um alinhamento para com Deus, e deixando a desconexão daquele que é tirado do caminho, porque vão zombar, vão falar que é bobo, que é otário, porque agiu assim. Mas tem um Senhor, de Provérbios 5, versículo 21, que ele vê todas as coisas e sabe tudo. E às vezes as pessoas acham que vão praticar uma justiça, a justiça do homem, mas essa justiça, ao qual pregar frutas podres para enganar o rei, às vezes podemos pegar algumas frutas podres e achar que vamos enganar o rei, mas ninguém engana o rei. E olha como é que é a nossa justiça aos olhos de Deus. Isaías 64, versículo 6, fala assim: mas todos nós, como um imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Achamos que podemos, naquele momento, estar justos, mas aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, porque os olhos de Deus, ele viu um homem na terra que foi justo, numa situação muito difícil. O nome dele é José, o esposo de Maria. Maria, a mãe de Jesus, e ele sendo consentido como pai, né? Não o pai biológico, mas o pai adotivo de Jesus, e aquele que foi visto por Deus. Lá em Mateus 1, 18 e 20, esse homem ele está tão alinhado com Deus, deixando as desconexões das circunstâncias difíceis, porque Maria viria a ele falar que estava grávida, e ele ainda não tinha concedido um ato sexual com ela. Aqui em Mateus 1, 18 e 20 fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Imagina, chega minha esposa e fala foi concebeu do Espírito Santo. Será que eu ia crer ou ia sair difamando ela? Versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Esse sendo justo aqui, eu falo: Senhor, ai Senhor, se a tua palavra fala que a minha justiça é trapo de imundícia, Senhor, que eu possa de alguma forma tentar pelo menos ser justo. Versículo 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então por que Deus apareceu para ele? Olha o versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo, intentou deixá-la secretamente. Ele não foi difamar a vida dela, ele foi justo. Havia uma conexão direta, um alinhamento dentro desse homem de justiça para com Deus. E Deus envia um anjo, através de um sonho, para falar com ele. Então, vai haver muitas das vezes na nossa vida uma desconexão de circunstâncias que tentarão tirar a nossa mente desconectada da palavra, o que a palavra diz. O que a palavra diz ao seu coração? Ela é maior do que aquilo que você pensa? Ou realmente a desconexão entrou no seu coração, desconstruiu tudo que estava na sua mente sobre a palavra, a não ser que tenha construído a casa em cima da areia, que aí fica desconectado daquilo que a palavra diz, ou continuará conectado com o que a palavra diz e falar: Senhor,
estou agindo assim. Eu lembro de situações na minha vida que eu falei, Senhor, eu não quero perdoar, mas se a tua palavra diz que eu tenho que perdoar, eu irei perdoar. E seja feita a tua vontade. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu vi a minha vida em conexão com Deus, um alinhamento psíquico, minha vida caminhando, prosperando, voando. E eu não falo prosperidade financeira, eu falo emocional, sentimental, espiritual, uma paz, uma alegria, a alegria do espírito, que é a nossa força, que precisamos para viver nesse mundo. E às vezes deixamos pelas circunstâncias. As desconexões que eu falo são as circunstâncias que acontecem na nossa vida, como aconteceu aqui, na vida de José. Algo que veio, como assim? Naquela época, a mulher seria apedrejada, mas ele intentou no coração totalmente ser justo, estar alinhado com Deus. Deus viu a atitude dele e ali o chamou para ser pai de Jesus. E nós vamos precisar ser pai de muitas pessoas, assim como ele foi pai de Jesus, mas não ficando desconectado daquilo que a palavra diz, mas tendo uma conexão neural. Ei, você não é bobo, você não é otário, apenas você age como a palavra diz, que é a bússola, o Google Maps da tua mente. Hoje no século 21 é a palavra de Deus e ela te guia em tudo que você vai fazer. Não se sinta bobo nem otário porque agiu de uma forma que o seu coração, na palavra, disse para você. E se o Espírito disse para você, não se preocupe. Deus, ele está no controle. Ele sabe julgar melhor do que o nosso trapo de imundícia. Trapo de imundícia, para quem não sabe, é a menstruação da mulher. Então, para você ver como é que Deus tira a nossa justiça. Então, a justiça da nossa mente, ela nos oprime. Ela nos tira da conexão, do alinhamento para com Deus. Não deixe esse alinhamento por coisas externas daquilo que você viu, ou que de repente falam da sua vida por algo que vai acabar te irritando, te deixando chateado. Ei, essa conexão neural, mantenha ela. A palavra, ela é o alicerce. A palavra, ela não mente. A palavra é a verdade de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fique tranquilo, se agiu de forma correta, Deus é com você. Em nome de Jesus, se gostou dessa palavra, dá o like, compartilha, comenta e juntos iremos apregoar o Evangelho. Amém.